Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos gravar mais um vídeo. Quem são os filhos de Abraão? Quem são os filhos de Abraão? Abraão foi pai de quantos filhos? Todo mundo ia me responder aqui agora. Pastor, Abraão foi pai de Ismael, ao qual foi com a concubina, com a sua serva Agar, ao qual Sara permitiu Agar, né? Ali com Abraão, como Sara não podia gerar, todo mundo ia dizer Ismael e Isaque, o filho da promessa. Todos iam me responder que Abraão foi pai de dois filhos na Bíblia, Ismael e Isaque. Mas só que a gente tem aqui na Bíblia um texto que vai nos falar que Abraão, quando Sara morreu, Abraão casou novamente. E nesse novo casamento de Abraão, ele teve mais 6 filhos com outra concubina. Então, ajuntando Ismael com Isaque, mais esses 6, o total dá 8 filhos, que Abraão foi pai de 8 filhos. Pastor, tem base bíblica? Eu peço ao senhor, a senhora que pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, verso 1, tá bom? Gênesis capítulo 25, verso 1, vamos ler, está escrito na Bíblia, ó. E Abraão tomou outra mulher, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Quando fala que Abraão tomou outra mulher, isso aqui foi quando Sara morreu. Sara morreu, Abraão estava agora viúvo, Abraão estava sem esposa, então ele tinha direito, sim, de casar com outra pessoa. Então Abraão vai lá, e o texto de capítulo 25 de Gênesis fala, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. O nome dessa segunda esposa de Abraão se chama Quetura. Com essa mulher, Quetura, Abraão teve mais 6 filhos. Quetura gerou, preste bem atenção, Gênesis 25, verso 2. Quetura gerou Azirã, Quetura gerou Joxá, Quetura gerou Amedã, Quetura gerou a Midian, Quetura gerou Isbazeque e também Quetura gerou Suá. Então, no capítulo 25, versículo 6, versículo 2, capítulo 25, versículo 2, você vai ver os 6 filhos que Quetura gerou para Abraão. Então Abraão já era pai de Ismael, já era pai de Isaque, e agora que Abraão foi pai de mais 6 filhos no capítulo 25, verso 2 de Gênesis. Então o total de filhos que Abraão foi pai, 8 filhos. 8 filhos. E no capítulo 25, versículo 5 e versículo 6, capítulo 25, versículo 5 e 6, aqui Abraão, antes da sua morte, ele divide a herança com todos os seus filhos. Vamos ver? Versículo 5 diz assim, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Abraão deu toda a sua riqueza para o filho da promessa, a Isaque. Deu toda a herança a Isaque. E os demais filhos, Abraão fez o quê? Mas aos filhos das concubinas, aos filhos da concubina que Abraão tinha, deu Abraão presentes. Vivendo ainda ele, despediu os dos seus filhos, Isaque, a oriente para a terra oriental. O que acontece? Aos filhos da concubina, Abraão deu presentes. Segundo diz a história, que esses presentes foram valores em dinheiros que eram o suficiente para eles criar os seus gados e sobreviver. Mas a Isaque, que era da promessa, Abraão deu toda a riqueza, porque Isaque era da promessa. Os demais, que eram filhos de concubina, Abraão deu o suficiente para a sobrevivência. Mas Isaque recebeu a parte maior, porque ele sim foi o único filho que Deus prometeu. É tanto que lá
quando Abraão vai sacrificar Isaac, o texto vai dizer que Abraão deu o único filho. Mas se a gente for observar, quando o texto diz o único filho, quer dizer que o único era o único da promessa, porque os demais não foi da promessa, os demais foram da concubinas, ao qual nasceram depois. Então, para concluir, Abraão foi pai de 8 filhos. Abraão foi pai de 8 filhos. Ismael, Isaque, e aqui no capítulo 25 de Gênesis, verso 2, tem mais 6 filhos com a sua esposa Quetura. Que Deus abençoe. Se os irmãos tiver algo a acrescentar nesse vídeo, nos ajude aí, que vai ser bênção em nome de Jesus.